Bom, pessoal do Peirene Caporale de Souza, essa é a aula de Educação Física para os segundos anos do ensino médio. É a primeira aula e a primeira atividade desse terceiro bimestre. A gente vai falar sobre doenças hipocinéticas. O que são doenças hipocinéticas? Essa imagem aí já dá para dar uma ideia do que a gente vai falar, né? Infelizmente, essa é a realidade de muitos de nós durante essa quarentena, né? Então, as doenças hipocinéticas são doenças relacionadas à falta de atividade física e sedentarismo. Sedentarismo, então, é isso mesmo, é a falta ou ausência ou diminuição de atividades físicas ou esportivas, que é o que acabou acontecendo com a grande maioria de nós durante a pandemia. E são três principais doenças hipocinéticas: a hipertensão, o colesterol alto e a diabetes. Eu vou falar de uma doença extra que também pode ser tratada e tem a ver com exercícios físicos e que infelizmente cresceu muito, né, principalmente nesse último período, que é a da depressão. Vamos lá por partes. Então, a hipertensão arterial, ou também conhecida como pressão alta, é uma doença crônica que é caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Então, devido a alguma doença, ou obesidade, ou alimentação rica em sódio, também fatores hereditários, os vasos sanguíneos, eu vou mostrar aqui na imagem, eles são um pouco mais obstruídos. Ó. Esse aqui na direita é o vaso sanguíneo de uma pessoa hipertensa. E do lado esquerdo, o vaso sanguíneo de uma pessoa sem hipertensão, uma pessoa normal. Para vocês terem uma ideia de como que é mais ou menos isso, todo mundo aqui já viu uma mangueira de água, né? E quando você coloca o dedo lá na pontinha da mangueira, sai um jato um pouco mais forte, com uma pressão maior. Então é mais ou menos isso que acontece com o hipertenso. O sangue ele passa com uma pressão maior, só que isso acaba exigindo mais do coração. Exige um esforço maior do coração para que esse sangue chegue ao corpo todo de maneira adequada. E o que a educação física tem a ver com isso, né? Por que eu estou falando de doença, né, para vocês? Óbvio, como eu falei, são doenças hipocinéticas, doenças relacionadas à falta de atividade física, mas também a musculação, os exercícios aeróbicos, eles podem auxiliar para diminuir a pressão arterial. Existe até um fenômeno, vamos dizer, existe até um fenômeno, digamos assim, que se chama hipotensão pós-exercício. Todos vocês que já praticaram algum exercício físico, alguma atividade física, se ela foi um pouquinho mais cansativa, no final você pode ter sentido aquela sensação de sonolência, de aquele cansaço extremo. Isso aí pode ser a sua pressão que baixou. Não necessariamente baixou para um nível que vai te hospitalizar, tá? Só baixou e você sentiu que você sente essa hipotensão. E hipotensão significa pressão baixa, ao contrário da hipertensão, certo? Então, a prática de exercícios aeróbicos e anaeróbicos constantes, de no mínimo 3 a 4 vezes por semana, pode ajudar no tratamento e até na prevenção da hipertensão arterial. Diabetes. Diabetes é uma doença causada pela falta ou má absorção de insulina, hormônio que promove o aproveitamento da glicose como energia para o nosso corpo. Sempre que ouvir glicose, lembra de açúcar. Então, ó, aqui tem eu vou passar esses slides para vocês, mas aqui nesse slide, nesse desenho, vocês vão conseguir observar como que funciona. Na esquerda está de uma pessoa que não tem diabetes, e na direita a digestão de uma pessoa que tem diabetes. Qual que é a diferença principal? O pâncreas, que é esse órgão aqui, ele não produz insulina ou não produz insulina suficiente para fazer com que o açúcar ingerido, né, os carboidratos ingeridos, a glicose, ela entre nos músculos. Ó, tá vendo que na esquerda aqui, ó, os pontinhos azuis, que é representado pela glicose, elas estão indo para os músculos. Por exemplo, tá? Vai para outros órgãos também. Já a pessoa com diabetes, a glicose não chega nos músculos, o fígado continua a produzir glicose. O que acontece? A pessoa fica com muito sangue, muito sangue no açúcar. A pessoa fica com muito açúcar no sangue circulando. Por isso que é feito aquele exame de glicemia, a maioria de vocês já deve ter feito, que é feito em jejum, de manhã
mede-se quanto tem de porcentagem de açúcar no seu sangue e tem que estar um valor baixo. Se tiver alto, pode significar que você tem diabetes ou algum outro problema, alguma outra doença. Certo? Novamente, o que a educação física tem a ver com isso? Primeiro, prevenção. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, a prática regular de exercícios físicos pode prevenir em até 60% o desenvolvimento dessa doença. Lembrando, estou falando de desenvolvimento da doença, que tem a diabetes tipo 1 e a tipo 2. A tipo 1 geralmente se manifesta quando uma pessoa é criança. É um fator extremamente hereditário e não tem o que fazer. Ela vai ter diabetes o resto da vida, vai precisar tomar insulina. Lógico que a atividade física vai ajudar também, mas não tem o que fazer. A tipo 2, ela é uma doença hipocinética. Por quê? Ela só surge devido à má alimentação e à falta de atividade física, falta de exercício físico. Nesse caso também, os exercícios eles servem como tratamento, porque ele aumenta a captação de glicose pelo músculo, a diminuição da glicose circulante e aumenta a sensibilidade celular à insulina, ou seja, quando a pessoa pratica pelo menos 3 vezes por semana atividades físicas regulares, tanto musculação como exercícios aeróbicos, o organismo dela passa a assimilar melhor essa glicose e aumenta a sensibilidade à insulina, então aquela glicose que antes ficava circulante começa a ser utilizada pelos órgãos e pelos músculos. A terceira, então, que a gente vai falar sobre o colesterol. O colesterol é uma molécula de gordura que exerce um papel fundamental no nosso organismo. Ele compõe membranas celulares, produz hormônios como a vitamina D e a testosterona, cortisol, entre outros. No entanto, o problema está no excesso do colesterol no sangue, ou seja, o colesterol alto. Tem dois tipos principais aí de colesterol. Você já deve ter ouvido falar do colesterol bom e o colesterol ruim. O colesterol bom é o HDL, High Density Lipoprotein, que é o conhecido como colesterol bom. É uma proteína de alta densidade. A gente vai ver em um próximo desenho e eu vou poder explicar melhor como que ela ajuda. Mas ela é um fator que protege, o HDL é um fator de proteção contra infartos e acidente vascular cerebral. Já o LDL é o contrário, é o chamado colesterol ruim, porque ele acaba formando placas nos vasos, nas artérias, melhor dizendo, e pode formar até uma aterosclerose. E isso acaba dificultando a passagem do sangue. Aqui tem uma explicaçãozinha da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E aqui, ó, vocês estão vendo aqui a artéria, essa plaquinha amarela é uma plaquinha de gordura. O colesterol bom, ele ajuda a diluir, empurrar essa plaquinha de gordura. O colesterol ruim, ele vai se agregando a essa plaquinha de gordura e uma hora entope essa artéria. Se entupir uma artéria importante para o coração ou para o cérebro, pode levar ao que a gente viu aqui. Pode levar a um infarto, que é a falha do coração, ou um acidente vascular encefálico, tá? Ou acidente vascular cerebral. O termo correto é acidente vascular encefálico, tá? Esse aqui é o termo antigo. Não é que está errado, mas é antigo. Que quando alguma parte do cérebro não recebe sangue e para de funcionar. E aí, que a educação física tem a ver com isso? Fácil, exercícios. A musculação, por exemplo, diminui o colesterol ruim, que é o LDL, e aumenta o colesterol bom, além de fortalecer o músculo cardíaco. E qual é uma das causas do colesterol alto? O consumo excessivo, de gordura, principalmente gordura de origem animal. Repare que a gente falou de sedentarismo e que o exercício ajuda a tratar essas doenças, mas que cada uma delas tem um alimento específico que pode fazer mal, Da hipertensão é o consumo excessivo de sal, de sódio, da diabetes, o açúcar, e do colesterol, a gordura, principalmente gordura de origem animal. Mas gordura em geral, em alta quantidade, pode causar um colesterol alto, pode levar a um colesterol alto. E aí, por último, eu resolvi falar um pouquinho para vocês da depressão. Ela não é, obviamente, uma doença hipocinética. Ela tem 3 fatores principais que podem ser as causas de uma depressão. O primeiro é um fator genético,
que a pessoa pode ter essa predisposição a ter essa doença. Acontece, se eu não me engano, em 40% dos casos. O segundo é a bioquímica cerebral, que é evidências de deficiência de substâncias cerebrais chamadas neurotransmissores. E esses neurotransmissores estão envolvidos com a atividade motora, assim como o apetite, o humor e o sono. E eventos vitais, eventos que acontecem na vida da pessoa. Então, a morte de um ente querido, o fato de estar isolado numa pandemia, por exemplo, e assim por diante. Então, esses três. E dentro desses três, a gente pode falar principalmente da bioquímica cerebral. Por quê? Porque os exercícios físicos, eles podem ajudar no tratamento de uma depressão. Primeiro porque tira o foco do problema. Você vai praticar um exercício físico ou uma atividade física, você vai esquecer daquele seu problema por alguns instantes. E segundo, que foi feita até uma pesquisa para National Psychiatry, que é uma revista médica, que mostrou que houve um aumento das células do hipocampo, responsáveis pela memória e pelo humor, nos pacientes que sofriam depressão, mas que passaram a, como parte da experiência, praticar atividade física, praticar exercícios físicos regulares. Então, eles melhoraram com essa rotina de exercício físico. E também, o exercício físico libera um hormônio endorfina, que é conhecido popularmente como hormônio da felicidade, e que funciona como um analgésico natural, aliviando as tensões e regulando as emoções. Então, por esses fatores, é que é tão importante a prática de exercício físico, mesmo nessa época que a gente não pode sair, que a gente está, a maioria, eu espero, né? Eu sei que nem todos, infelizmente, respeitando a quarentena, que você treine na sua casa 3, 4 vezes por semana, faz uma rotina de exercícios de meia hora, vai ser o suficiente para ajudar você a prevenir as doenças hipocinéticas e também a liberar um pouquinho de endorfina para te deixar mais alegre, além de tirar o foco dos seus problemas. Mais uma coisa, se você estiver se sentindo assim, se você estiver se sentindo deprimido, não hesite em procurar ajuda. Procure os seus pais ou converse com o seu tutor, se os seus pais não derem abertura, mas não fique sofrendo sozinho. Procure ajuda, tá? Eu vou deixar aí a lista dos sites de onde eu tirei algumas dessas informações e algumas dessas imagens. E é isso aí. Eu deixei já a atividade para vocês fazerem lá no Classroom. Vai ficar disponível no... É isso aí. Eu deixei essas atividades já no Classroom. Vai estar disponível também no Padlet da escola. Mas ela está no Caderno do Aluno, volume 3, página 118. É uma atividade bem simples, bem rápida de fazer. Beleza? Muito obrigado, pessoal, e bons estudos. Valeu!